Olá, bem-vindos ao programa Portal de Luz. A busca pela felicidade é algo inerente ao ser humano, porém cada um de nós visualiza esse estado feliz de uma forma diferente. Um recente estudo, realizado em diversos países, trouxe alguns dados sobre a felicidade em tempos de redes sociais. Será que nós estamos usando as nossas redes sociais de uma maneira coerente com o que queremos e almejamos para sermos verdadeiramente felizes? Nós vamos falar sobre isso e muito mais no programa de hoje. E antes de começarmos, nós vamos ouvir juntos a mensagem psicografada na voz de Chico Xavier. Viste o malfeitor que a opinião pública apedrejava e anotaste os comentários ferinos de muita gente. Ele terá sido mostrado nas colunas da imprensa por celerado em vulgar de que o mundo abomina a presença. Entretanto, alguém lhe estudou a face esquecida de sofredor e observou que ninguém, até hoje, lhe ofertou na existência o mínimo ensejo de ser amado a fim de acordar para o serviço do bem. Soubeste que certa mulher caiu em desequilíbrio diante de círculos sociais que fizeram pesar sobre ela a própria condenação. Alguém, todavia, enxergou-lhe a face oculta e leu nela, inscrita a fogo de aflição, a história das lutas terríveis que a acusada sustentou com a necessidade, sem que ninguém lhe estendesse mãos amigas nas longas noites de tentação. Percebeste a diferença do companheiro que se afastou do trabalho de burilamento moral em que persistes, censurado por muitos irmãos e refletidamente aliados a todos os críticos que o situam agora entre os tipos mais baixos de covardia? Alguém, contudo, analisou-lhe a face ignorada, 1000 vezes batida pelas pancadas da ingratidão, e verificou que ninguém apareceu nos dias de angústia para lenir-lhe o coração ilhado no desespero. Tiveste notícia do viciado socorrido pela polícia e escutaste os conceitos irônicos daqueles que o abandonaram à própria sorte. No entanto, alguém lhe examinou a face desconhecida de criatura a quem se negou a bênção do trabalho ou do afeto e reconheceu que ninguém o ajudou a libertar-se da revolta e da obsessão. Quando estiveres identificando as chagas do próximo, recorda que alguém está marcando as causas que as produziram. Esse alguém é o Senhor, que vê o que não vemos. Onde o mal se destaque, faze o bem que puderes. Onde o ódio se agite, menciona o amor. Em toda parte e acima de tudo, pensemos sempre na infinita misericórdia de Deus, que reserva apenas um sol para garantir a face clara da terra durante as horas de luz em louvor do dia, mas acende milhares de sóis em forma de estrelas para guardar a face obscura do planeta durante as horas de sombra em auxílio da noite, para que ela jamais
se renda ao poder das trevas. A busca pela felicidade pode ser frustrante para alguns de nós, porque, ao mesmo tempo em que nós temos a consciência de que encontraremos essa felicidade em situações imponderáveis, como nos sentirmos conectados a algo maior, ou encontrarmos um propósito de vida que nos motive, ou nos sentirmos aceitos, amados, admirados por aqueles que são importantes para nós, nós somos levados, em contrapartida, a pensar que a felicidade vem de conquistas visíveis, palpáveis. O consumo de determinados produtos, o estilo de vida, as aquisições de determinadas coisas que podem marcar etapas conquistadas ao longo da vida, que expressam um status de ser feliz. Tudo isso poderia nos trazer uma verdadeira satisfação, uma alegria de viver. Mas a pergunta é: como cada um de nós está buscando a felicidade? Pelo caminho do imponderável, do sentimento, ou pela aquisição de itens externos? Na última edição do jornal Folha Espírita, nós encontramos uma informação interessante para nos ajudar nessa reflexão. O último dia, 20 de março, foi o Dia Internacional da Felicidade e foi apresentado um relatório mundial da felicidade, publicado pelo Centro de Pesquisas de Bem-Estar da Universidade de Oxford, nos Estados Unidos. Nessa edição da pesquisa, o relatório foca em um tema que é muito atual: a intersecção entre felicidade e o uso das redes sociais. Trata-se de uma reflexão importante porque nós podemos nos perguntar: quantas pessoas estão procurando os caminhos da felicidade nos algoritmos que chegam até elas, que nos seduzem com uma promessa de que existe uma receita infalível ou um protocolo para ser feliz? E como será que essa relação realmente acontece? Um dos pontos mais detalhados desse relatório de Oxford é a distinção entre as atividades na internet, que promovem ou que prejudicam a satisfação com a vida, atividades focadas em comunicação, em aprendizado, em criação de conteúdo, estão geralmente associadas a níveis mais altos de felicidade. Mas, por outro lado, o uso intensivo das redes sociais baseadas nos algoritmos, jogos, aquela navegação infinita pelos posts, é uma atividade passiva, realizada pelo usuário das redes sociais e está correlacionado com um menor nível de satisfação com a vida, especialmente entre meninas e jovens, em países de língua inglesa. O relatório apresenta evidências de que o uso intenso, que seria algo acima de 7 horas por dia, coloca esses adolescentes em risco, contribuindo para vários problemas de saúde mental, contribuindo também para a privação do sono, depressão, ansiedade. Chamamos atenção para o detalhe de que se trata de uso passivo da internet, que falamos, onde o usuário deixa se levar, sem um rumo, sem filtrar as informações, sem um objetivo claro ou um propósito que norteie aquele acesso à internet, o uso daquela ferramenta específica. E aqui nós temos duas informações. Não podemos imaginar que o uso por si só da tecnologia vai deixar uma pessoa mais infeliz, e justamente vai depender do que ela busca nas redes. O hábito de ficar deslizando os posts, os vídeos para cima, consumindo sem parar conteúdos que não têm um significado real para nós, sem uma coerência em relação ao que se está assistindo e aos valores pessoais, despertam uma dopamina imediata. E tudo se torna ainda mais difícil porque o algoritmo vai entregando mais e mais daquele tema que nós estamos ali vendo e vamos sendo hipnotizados por aquele conteúdo. E o resultado no final não é uma satisfação permanente que agregue valor para a nossa vida, mas apenas algo como microsatisfações, microminutos efêmeros, pequenos momentos de alegria porque encontrou uma notícia interessante, uma receita nova, uma dica, uma piada, que vai nos entreter por alguns segundos e lá vamos nós, continuando para o próximo, sempre aguardando mais do mesmo, nessa corrida viciante. Viciante e, muitas vezes, sem uma utilidade real.
No Brasil e em outros países vizinhos, as plataformas que facilitam uma conexão social mais direta, como o WhatsApp ou o Facebook, mostram que existe, então, uma associação mais positiva, de uma forma mais clara com a felicidade. Essas ferramentas são usadas de uma forma que podem fortalecer laços que já existiam entre amigos, entre familiares e manter conexões emocionais um pouco mais profundas, funcionando como bens relacionais. Elas promovem até mesmo o reencontro de grandes amizades que há muito não se viam, a oportunidade de trocar mensagens e bons sentimentos mesmo à distância. Agora, por outro lado, outras plataformas de conteúdo algorítmico, como o TikTok ou o Instagram, podem ter associações negativas com a sensação de bem-estar e felicidade, porque incentivam a comparação social, a visualização passiva de vidas idealizadas por aqueles influenciadores que aparecem com suas vidas perfeitas. Aqui, sim, nós vemos que o uso das redes apresenta uma maior proximidade com essa sensação de insatisfação. O contato direto com as nossas amizades, sem dúvida, constroem um bem-estar para a nossa felicidade, se as redes forem usadas com essa finalidade. Outro ponto que chamou a atenção nesse estudo é que o relatório chama de armadilhas de produtos, em que se percebe que muitos jovens utilizam as redes sociais não exatamente porque desejam, mas porque os seus pares também as utilizam, o que cria o medo da exclusão social, se não postarem, se não tiverem dado o seu like em determinado assunto. Vale dizer que nós temos um ponto bem positivo, porque o relatório mostra um caminho do bom uso das redes. Segundo a pesquisa, sobretudo em países latino-americanos, incluindo o Brasil, há evidências de que, em sociedades onde já existam conexões mais densas e profundas com o mundo real, as plataformas podem atuar como um suporte adicional para essa felicidade, ou seja, sem ocupar o papel de protagonista da felicidade ou da infelicidade, apenas uma ferramenta. Dessa forma, nós podemos concluir que os dados desse relatório nos convidam a observar que não há apenas mal, como também não há apenas elementos positivos. A base da felicidade que nós buscamos reside principalmente nas experiências genuínas, verdadeiras, que nós temos com as pessoas ao nosso redor. No capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos a afirmação de que a felicidade não é deste mundo. Então, nós podemos crer que os dados do relatório sobre felicidade nos sinalizam que, enquanto as nossas buscas por essa tal felicidade se pautarem em relações superficiais, em imagem, em algoritmos que nos preenchem com essas micro-recompensas momentâneas, é muito possível que nós acumulemos ainda mais infelicidade, insatisfação. Como nós podemos ler nesse capítulo do Evangelho, a verdadeira e duradoura felicidade é a espiritual, alcançada pela evolução moral, pela paz interior que vai sendo conquistada através de nós mesmos e pelo desapego. Não temos dúvidas de que essa busca passa pelo nosso interesse genuíno em nos conectarmos uns aos outros, com bons sentimentos, em fazermos o bem, em escolhermos boas fontes de conteúdo e em decidirmos pelo bom uso de todos os recursos que nós temos à nossa volta, incluindo as redes sociais e a tecnologia.
Olá, nós vamos agora ouvir a nossa amiga Sandra Marinho no quadro Educa a Tua Alma. Olá, queridos amigos, queridas amigas. Saber lidar com as divergências é fundamental no processo de melhoria do ser. Não é fácil, eu sei, e é por esta razão que eu trago novamente o assunto aqui no programa para nós refletirmos juntos. Para começo de conversa, é importante que tenhamos em mente que divergência sempre terá. Não tem como não ter divergência. A princípio, parece bom, né, conviver com aqueles que aceitam nosso ponto de vista, nosso modo de ser, né, de ver as coisas, interpretar os fatos na perfeita sintonia. Que tranquilidade quando todos do grupo pensam da mesma maneira, quer seja em nível familiar, social, profissional, não importa. Pode parecer que seria maravilhoso conviver só com aqueles que se harmonizassem conosco, né? Porém, nós sabemos que não é bem assim. Aliás, são raríssimas as ocasiões em que prevalece a concórdia plena, o clima pleno de concórdia, não é mesmo? E o mais comum é de acontecer exatamente as maneiras diferentes de pensar, as opiniões antagônicas em relação a algum assunto. Estas diferenças, elas ocorrem tanto entre aqueles que têm mais intimidade, quanto as pessoas que nós temos pouca convivência, né? E que, por circunstâncias, estamos lá convivendo, né? No ambiente profissional, no ambiente social, enfim. André Luiz, no livro Sinal Verde, fala-nos sobre divergência de modo muito simples e objetivo. Ele inicia a lição lembrando-nos que as pessoas são diferentes e, por isso mesmo, guardam maneiras próprias de agir. Creio que todos nós concordamos com isto, certo? Então, por que tanta má vontade no trato com aqueles que se posicionam de maneira diferente da gente? Se puxarmos pela memória, nós vamos nos lembrar de algum fato, alguma ocasião em que nós insistíamos com alguém para que declinasse de sua opinião e adotasse a nossa maneira de falar, o nosso pensamento, por exemplo. E você tem razão, né? Seria a frase mais tranquila que nós poderíamos ouvir. Vocês já se lembraram disso, ou com o fato, quando a pessoa diz, você tem razão, né? E a aceitação do outro, ao nosso ponto de vista, nos enchia de satisfação, ou nos encheu de satisfação naquele momento. Lembram-se de alguma posição assim, de alguma ocasião, de algum momento? Eu me lembro, né? Enfim, de fato, qual era o objetivo real, né, desse comportamento, se não satisfazer o nosso orgulho e a nossa vaidade por ter convencido alguém a adotar a nossa maneira de pensar? Por outro lado, quantas vezes nos desgastamos na tentativa de converter alguém à nossa posição e nos desentendemos, discutimos, magoamos e desfazemos até a amizade. Quantas vezes? André Luiz afirma, você pode discordar sem ofender, desde que fale apreciando os direitos do outro, percebe? Daquele que se opõe a nós. E nos aconselha a afastar as palavras agressivas do vocabulário. Na história da humanidade, até os dias de hoje, assistimos muitos movimentos pela liberdade de expressão, pelo direito de pensar e agir. No entanto, ainda somos muito descuidados com tais direitos na vida de relação.
né? De outra parte, lembremos-nos que, assim como nós, as outras pessoas também querem ser livres para escolher e decidir, né, por aquilo que consideram o melhor para suas vidas. O citado autor alerta-nos que existem muitos meios de auxiliar sem ferir. Já repararam que normalmente discordamos e discutimos exatamente com aqueles com os quais a gente devia cuidar, né, para ter uma relação saudável, harmoniosa, viver em paz? É no seio familiar que nós não colocamos panos quentes em nada, né? Assim, eu acho que o nosso empenho neste sentido deve direcionar-se, em primeiro lugar, dentro de casa, né? Praticarmos essa vivência concordata de entendimento dentro de casa. Vale aí o esforço para escutar de boa vontade o outro, sem pedras na mão. E se o assunto for de encontro à nossa forma de pensar, ou seja, contrária à nossa forma de pensar, vamos usar da paciência da argumentação fundamentada e, se realmente é imprescindível, a nossa intervenção no assunto. Mas se, por outro lado, se tratar na essência, né, apenas de maneiras diferentes de pensar, aprendamos a ceder em qualquer problema secundário para sermos fiéis às realidades essenciais, conforme nos diz André Luiz. Eu vou repetir essa lição porque eu adoro essa frase. Ceder, né, em qualquer problema secundário para sermos fiéis às realidades essenciais. Tem uma pessoa muito querida minha que costuma dizer, quando a situação é de divergência: isso dá ponto? Se não dá ponto, ou seja, se não há ganho para nenhuma das partes, deixa para lá, porque contrariar só vai trazer prejuízo mesmo. Pensemos nisto e até o próximo encontro. E agora nós vamos ouvir o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos, sempre é uma alegria muito grande estarmos juntos em mais um Momento Doutrinário. Hoje convidamos a todos para refletirmos sobre os ensinamentos que constam no livro Obras Póstumas de Allan Kardec, onde na primeira parte, Profissão de Fé Espírita Raciocinada, no parágrafo 1º, Deus, temos a seguinte explicação sobre Deus, que diz: há um Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. A prova da existência de Deus, temo-la neste axioma: não há efeito sem causa. Vemos constantemente uma imensidade de efeitos cuja causa não está na humanidade, pois que a humanidade é impotente para produzi-los ou sequer para os explicar. A causa está acima da humanidade. É a essa causa que se chama Deus, Jeová, Alá, Brahma, Forrai, Grande Espírito, etc. Tais efeitos absolutamente não se produzem ao acaso, fortuitamente e em desordem. Desde a organização do mais pequenino inseto e da mais insignificante semente, até a lei que rege os mundos que circulam no espaço, tudo atesta uma ideia diretora, uma combinação, uma previdência, uma
solicitude que ultrapassam todas as combinações humanas. A causa é, pois, soberanamente inteligente. Deus é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Deus é eterno. Se tivesse tido começo, alguma coisa houvera existido antes dele, ou ele teria saído do nada, ou, então, um ser anterior o teria criado. É assim que, degrau a degrau, remontamos ao infinito na eternidade. Deus é imutável. Se estivesse sujeito à mudança, nenhuma estabilidade teriam as leis que regem o universo. Deus é imaterial. Sua natureza difere de tudo aquilo a que chamamos matéria, pois, do contrário, ele estaria sujeito às flutuações e transformações da matéria, e então já não seria imutável. Deus é único. Se houvesse muitos deuses, haveriam muitas vontades, e nesse caso, não haveria unidade de vistas, nem unidade de poder na ordenação do universo. Deus é onipotente, porque é único. Se ele não dispusesse de poder soberano, alguma coisa ou alguém haveria mais poderoso do que ele. Não teria feito todas as coisas, e as que ele não houvesse feito seriam obra de outro Deus. Deus é soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela nas mais mínimas coisas como nas maiores, e essa sabedoria não permite se duvide nem da sua justiça, nem da sua bondade. Deus é infinito em todas as suas perfeições. Se supuséssemos imperfeito um só dos atributos de Deus, se lhe tirássemos a menor parcela de eternidade, de imutabilidade, de imaterialidade, de unidade, de onipotência, de justiça e de bondade, poderíamos imaginar um ser que possuísse o que lhe faltasse, e esse ser, mais perfeito do que ele, é que seria Deus. E para nos auxiliar na expansão da ideia de Deus, trazemos O Livro dos Espíritos, a parte primeira, Deus e o Infinito, as questões 2, 3, 4 e 9, que dizem: o que devemos entender por infinito? O que não tem começo nem fim. O desconhecido, tudo o que é desconhecido, é infinito. Poderíamos dizer que Deus é infinito? Definição incompleta. Pobreza da linguagem dos homens, que é insuficiente para definir as coisas que estão acima de sua inteligência. E Allan Kardec complementa esta resposta dizendo: Deus é infinito em suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é infinito é tomar o atributo de uma coisa por ela própria. É definir uma coisa que não é conhecida por uma outra igualmente desconhecida. Onde podemos encontrar a prova da existência de Deus? Num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem, e a vossa razão vos responderá. E Allan Kardec complementa esta resposta dizendo: para acreditar em Deus, basta o homem lançar os olhos sobre as obras da criação. O universo existe, portanto ele tem uma causa.
Duvidar da existência de Deus seria negar que todo efeito tem uma causa e admitir que o nada pode fazer alguma coisa. Onde é que se vê na causa primária a manifestação de uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? Tendes um provérbio que diz: pela obra reconhece-se o autor. Pois bem, olhai a obra e procurai o autor. É o orgulho que causa a incredulidade. O homem orgulhoso não admite nada acima dele. É por isso que se julga um espírito forte. Pobre ser, que um sopro de Deus pode abater. E Allan Kardec complementa esta resposta dizendo: julga-se o poder de uma inteligência por suas obras. Como nenhum ser humano pode criar o que a natureza produz, a causa primária é, portanto, uma inteligência superior à humanidade. Quaisquer que sejam os prodígios realizados pela inteligência humana, essa inteligência tem ela mesma uma causa, e quanto mais grandioso for o que ela realize, maior deve ser a causa primária. E os espíritos da codificação espírita concluem dizendo: é essa inteligência superior que é a causa primária de todas as coisas, qualquer que seja o nome que o homem lhe queira dar. Amigas e amigos, destacamos as seguintes colocações dos comentários do Espírito Miramês sobre a questão número 1 do O Livro dos Espíritos, que consta no livro Filosofia Espírita, psicografia de João Nunes Maia, que diz: o Deus que procuramos fora de nós está igualmente no centro da nossa existência, porque Ele está em tudo. Nada vive sem a sua benfeitora presença. Estude a harmonia do universo, meditemos sobre ela, pedindo ao Mestre Jesus que nos ajude a compreender esse equilíbrio divino, porque se entrarmos em plena ressonância com a criação, sanar-se-ão todos os problemas, serão desfeitas todas as dificuldades e todos os infortúnios cessarão. Somente depois disso, continua Miramês, pelas vias da sensibilidade e pelo porte espiritual que escolhermos para viver, é que teremos a resposta mais exata sobre o que é Deus. Esta mensagem, meus amigos e amigas, confirma-nos o que Jesus nos ensinou sobre a necessidade de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Atualmente, não temos, todos nós, conhecimentos acima de 1/8 da realidade onde estamos vivendo. Então, vamos procurar a nossa elevação mental, moral e espiritual, sempre através do amor, da instrução e da caridade, trabalhando sempre em consonância com o Mestre Jesus, para que um dia possamos ter a capacidade de entender o que é Deus. Agradecemos a todos pela companhia e os convidamos para que continuem a acompanhar o Portal de Luz e que compartilhem esses nossos estudos nas redes sociais. Desejamos muita saúde, paz, equilíbrio e amor no coração. Até o próximo encontro. Boas reflexões. Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Nós estamos encerrando o programa de hoje por aqui e desejamos a todos uma boa semana com muitas realizações no bem. Muito obrigada e até o próximo programa.